O Congresso Nacional derrubou agora há pouco o veto ao projeto de lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O benefício acabaria no fim do ano. Também derrubou o veto do presidente Lula ao marco temporal. São derrotas do governo federal no Congresso. Assunto para os nossos colunistas. Hoje comigo Thales Faria e Ricardo Couto. Uma ótima tarde aos dois, bem-vindos. Ô Thales, derrotas para o governo um dia depois da aprovação de Dino Gonê, né, que foi um dia de muita felicidade, muita comemoração, e essa quinta-feira marcada por essa derrota. Previsível, esperada ou surpreendente, Thales? Previsível, Diego. Olá, Ricardo Couto, meu mestre, como vamos? Boa tarde, Thales. Boa tarde, Diego. Boa tarde. Diego, boa tarde. E boa tarde, audiência. Era previsível. O caso da desoneração, o lobby é grande, o lobby das empresas que serão desoneradas, e mesmo assim o governo ainda acredita que vai poder negociar uma solução. Ou uma MP, não sei como é que vai ser essa solução, não ficou claro. Acho que foi uma negociação mal resolvida e mal gerida, é, mas de qualquer maneira era esperada, já se sabia que ia haver essa derrota na desoneração. A questão do marco fiscal, é, o governo deixa colocar que é uma derrota do governo, mas o governo não estava tão é, é, envolvido Empenhado. nisso, porque é uma questão que vai parar no Supremo, é uma questão entre o Supremo e o Congresso, entre os dois, e o governo estava deixando meio, olha, eu fiz a minha parte, eu vetei, porque legalmente tinha que vetar. E aí o Congresso vai se colocar, já esperava que o Congresso se colocasse contra o Supremo, e o Supremo agora vai reagir e vai decidir o que faz em função se é ou não uma cláusula pétrea, se o Congresso pode ou não mudar, etc. e tal. Então, isso é uma questão entre o Congresso e o Supremo. O governo meio que tirou o corpo fora, meio que lavou as mãos. Então, não é bem uma derrota do governo. A derrota é a desoneração. Só que essa desoneração, ele teve outros ganhos. Por que ele abriu um pouco mão da desoneração e está jogando essa negociação um pouco mais para diante? Porque ele agora tem aquela de 35 bilhões, que é a Ai, meu Deus. Fugiu minha palavra. Que foi votada agora na comissão. É... Ai, Pesquisando aqui. Corte do subsídio seria? subsídios. Questão dos subsídios, que foi votada na comissão, foi aprovada na comissão e, na verdade, é uma renda de 35 bilhões para o governo. Essa era a prioridade, é a grande prioridade do governo. E a outra prioridade, grande prioridade, é a reforma tributária, que é complicado, porque ela é uma PEC, proposta de emenda constitucional, ela tem que ser votada agora na Câmara e pelo visto, volta para o Senado. Eu não sei se isso dá tempo, é uma negociação muito em cima da hora. Ô Thales, acho que você queria falar a subvenção do ICMS, né? A subvenção. Subvenção do ICMS, exatamente. O que Valeu. que ocorre com essas subvenções? É. Esse projeto, essa lei, os estados estavam dando subvenções e as custas, subvenções para o ICMS no estado, só que recaía também no imposto federal, na parte federal. E aí acabava que o governo, o estado estava dando um desconto em impostos federais. E isso daí é que o Haddad está tentando desmanchar e significa simplesmente 35 bilhões. A comissão hoje votou a favor do governo, a aprovação da subvenção, vai para a comissão, vai para o plenário. Se passar no plenário, é uma grande vitória do governo. O Antes de caso eu... é o seguinte: Diga esse lá. final de ano, o governo está em votação desses projetos econômicos que serão decisivos para se definir o seguinte: ano que vem, dá ou não dá? Na prática, o Haddad tem, segundo o mercado, mais ou menos até março para ver se as contas do ano que vem vão bater e se a meta fiscal de zero vai ser cumprida ou não vai ser cumprida. Isso tudo depende dessas votações no final do ano agora.
Thales. Antes de ouvir o Cocho, vamos acionar a nossa reportagem. A Gabriela Vinhel está lá no Congresso acompanhando essa derrubada, né? Essas derrubadas de vetos do presidente Lula. Gabriela, conta mais. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Bom, isso mesmo, né? O governo sofreu essas derrotas aqui no Congresso hoje, né? Foram derrubados os vetos da desoneração da folha de pagamento e do marco temporal, né? Primeiro foi a votação da desoneração, né? Como o Thales estava dizendo ali, seria a prorrogação da desoneração até 2027 de empresas de 17 setores, né? Mais cedo teve uma reunião de líderes também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, eles chegaram à conclusão de que sim, derrubariam esse veto já com esse não com o aval do governo, mas o governo já ciente de que seria derrotado, né, em relação a esse veto da desoneração da folha de pagamento. Né, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu essa derrubada do veto, e foi o que aconteceu. O Senado e Câmara derrubaram o veto do presidente Lula a essas empresas com o argumento de que estão abertos para negociar essa, né, outra proposta que o governo pretende mandar aqui para o Congresso Nacional em relação à desoneração, mas que, então, seja discutido com com as regras valendo, né? Com a prorrogação ainda, a desoneração já prorrogada, né, até 2027. Então, poderiam negociar, sim, essas novas regras, desde que mantivessem essa desoneração para 17 setores da economia. E em relação ao marco temporal, também foi derrubado, isso tem sido já, né, negociado há muito tempo. A bancada ruralista chegou a fazer um ato aqui no Congresso, a obstruir os trabalhos, para pressionar essa votação. Então, o Senado e a Câmara derrubaram esse veto do marco temporal. Houve protesto dos indígenas, inclusive, né, houve um reforço na segurança aqui no Congresso, com medo, né, de como seria esse protesto, se crescesse muito, pudessem entrar aqui no plenário da Casa. Então, o governo ainda estuda se vai ou não judicializar. Alguns parlamentares da base defendem que acione novamente o Supremo, que também já decidiu sobre esse assunto, mas é algo a ser estudado. O governo ainda não tem uma posição, uma definição, se ele mesmo vai acionar. Então fica aí agora para os próximos capítulos saber como vai ser essa definição em relação a essa data sobre a demarcação das terras indígenas, Diego. Perfeito.